Então, aí o que acontece? Eu comecei a gravação agora, e a partir do momento que tá gravando, o chat também fica gravado. Então, a gente vai usar o chat para comparar com as listas de inscrições, e a gente vai fornecer o certificado para quem tiver participado, quem tiver em ambas as listas, no caso. Então, o que que vai... Eu vou pedir que vocês coloquem o nome de vocês e o código ali no chat, só isso, nome e código, nome completo, para a gente poder enviar o certificado. A gravação também, não, a gravação também, a gravação também vai ser enviada por e-mail, então, mas, enfim, só quem estiver participando vai ganhar o certificado, né? Agora começou a enxurrada de comentários. É isso aí, todo mundo que tiver o nome ali já deixem garantido. Mais uma coisa, como vai funcionar o minicurso? Serão 3 dias. Então, uma coisa que eu não falei, que é importante que esteja na lista dos 3 dias para ganhar o certificado, senão não vai ganhar. Beleza? Então, tem que estar presente nos 3 dias para ganhar o certificado. Outra coisa, cada dia eu acredito que vai ser da mesma forma, né, Lucas? Primeiro, o professor vai fazer uma exposição. As perguntas, assim que terminar, o pessoal já tiver colocado o nome e tal, eu vou abrir para perguntas. E durante a exposição do Lucas, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem ali, porque eu vou agrupar as perguntas de uma melhor maneira para o professor Lucas responder. Beleza? Eu vou fazer esse controle. Então, não se preocupem se a pergunta não foi respondida, porque no final, depois em blocos de 3, provavelmente, eu vou estar agrupando essas perguntas. Certo? Então, de novo, para quem entrou agora, deixar nome e código e tem que vir os 3 dias. Acho que é isso. De novo, boas-vindas, professor. Muito obrigada por ter aceitado. Boa noite. Espero que esteja tudo bem aí em Blumenau. Tá Eu sei bem. que não tá, mas... E é isso. Eu vou passar a palavra, tá? Tchau. Tudo bem, obrigado a Bruna, né? Eu acho que, antes de mais nada, boa noite a todos e todas. Quero agradecer, na realidade, ao Centro Acadêmico pelo convite, né? Acho que poderia, em nome de todos os integrantes da gestão do Centro Acadêmico, simbolizar esse agradecimento na pessoa da Ana Cláudia, né, e da Bruna, mas não só mencionando o nome delas, aos demais integrantes do Centro Acadêmico, né, também extensivo o meu agradecimento pelo convite, né. Também quero parabenizar o Centro Acadêmico por realizar essas atividades, né. Vocês já devem ter tomado conhecimento de que a situação que envolve a crise sanitária, na realidade, ela nunca deixou de se agravar, né? Ela sempre foi uma constante crescente, né? Então, o fato agora, até o que a Bruna mencionou, é dos dados que foram mencionados nos meios hoje sobre Blumenau, mas não somente Blumenau, Criciúma também, várias partes do Brasil. A situação continua grave e do jeito que está sendo mal gestionada a pandemia, a tendência é que a gente custe muito a sair dela, né? Então, o prognóstico não é muito bom. Então, nós vamos cada vez mais, o que o pessoal vem chamando de um novo normal, né, dessas atividades remotas, que elas são importantes porque nos deixam bastante conscientes aí do que vai acontecendo no mundo, né, e também vamos discutindo temas, vamos seguindo estudando, vamos mantendo de uma maneira bastante diferenciada, né, uma rotina de estudos. Então, parabenizo o SEASC, que é uma iniciativa brilhante, e eu até me arrisco a dizer que são poucas as atividades que a gente consegue juntar, né, em uma única sala, ainda que seja uma sala virtual, né,
um grupo tão grande de pessoas, né? Então, parabéns ao CA. Pessoal, também gostaria de mencionar o porquê da escolha da temática, né? Nós teríamos várias temáticas para falar nesse cenário, mas a própria conjuntura nacional, ela vem colocando um elemento que é as relações entre os poderes, né? Então, eu vi aqui rapidamente olhando quem são os participantes, algum reconhecendo pelo nome, eu vi que tem alguns mestrandos, inclusive tem um doutorando da Universidade Autônoma do México, que estava por aqui, né, o Eduardo Rojas, e vi outros personagens aqui que eu não vou acabar não mencionando o nome, mas eu gostaria de dizer que essa é uma fala que eu vou fazer hoje, direcionada para um estudo avançado desse elemento que envolve a separação de poderes, a possível desarmonia de poderes. Por que um estudo avançado, pessoal? Porque nós trabalhamos em sala de aula, né? Recordando, nós estudamos a separação de poderes na teoria do Estado e da Constituição, nós estudamos a separação de poderes em Direito Constitucional 1 e também em Direito Constitucional 2. Né? Então, estudamos em Direito Constitucional 1 por conta dos princípios que estruturam a República Federativa do Brasil, lá onde se vê o artigo 2º, e acaba se estudando em Direito Constitucional 2 a partir da organização dos poderes, né? Então, esse elemento ele faz parte de, no mínimo, 3 semestres, né, dos estudantes de um curso de Direito, né? Eu digo no mínimo porque pode vir a encontrar a ideia de separação de poderes em outras disciplinas e também em outros grupos de estudos, tá ok? E eu menciono isso porque cada uma dessas disciplinas dá um enfoque diferente sobre isso que se chama harmonia de poderes, o que se chama o sistema de separação de poderes. E claro, na ciência política também, na teoria política, se encontra essas determinações que envolvem os poderes. Então é sobre isso, pessoal, tentar dar conta dessas grandes disciplinas, de no mínimo, agora aumentando, de no mínimo 4 semestres estudando separação de poderes, que eu quero fazer com vocês, quero combinar com vocês nesses dias do curso, né, que a gente faça um recorrido aprofundado, né, sobre esta ideia da separação de poderes. Então, quando o pessoal do centro acadêmico falou comigo, eu digo, olha, vamos fazer então um curso mais estendido, né, porque a ideia da problematização de separação de poderes, ela não corresponde só ao direito, e sempre que se limitam aos estudos jurídicos de um fenômeno que extrapola o mundo jurídico, nós perdemos muita coisa do debate. Então, vocês vão ver por esse modelo, nesses dias do nosso curso, que eu vou expandir e que as críticas ao sistema de separação de poderes, elas são internas ao campo jurídico e elas também são, de uma certa forma, né, exteriores, tem de fora as críticas mais contundentes ao que se pode estabelecer aí como um sistema de separação de poderes. Com isso, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a minha tela, né, eu vou compartilhar aqui algumas lâminas que eu acabei elaborando, né, para que a gente pudesse conversar hoje. Espero que elas estejam aí, aparecendo para vocês, né? Talvez aí a Bruna possa me confirmar se as lâminas estão aparecendo de forma adequada, né? Bruna, está aparecendo aí? Tudo certo, professor. Então eu vou movimentar elas, vamos ver.
Se movimentou? Beleza, tudo certo. Uhum. Ótimo. Então, nós vamos dividir o nosso minicurso, pessoal, em 3 momentos e todos eles estão encadeados, ou seja, eles não são momentos separados. Isso é um grande problema quando se estuda a separação de poderes, porque o que ocorre? Lá nos estudos que envolvem a teoria política, se vê os doutrinadores, os pensadores que desenvolveram as ideias sobre a separação de poderes, se estuda essas figuras, onde nasceram, o que fizeram, o que comeram, o que beberam, por que escreveram. Depois se faz uma ruptura para pensar na institucionalização a partir da estrutura do Estado e da Constituição, e aí se vai para dentro dos estudos meramente jurídicos. O que acontece? Quando tem um cenário, como é um cenário que nós estamos vivendo atualmente, em que quase que semanalmente a gente escuta, verifica uma certa rusga entre os poderes, né? O jurista ele fica um pouco atrapalhado, porque ele olha dentro do texto constitucional, verifica que existe uma norma constitucional que determina as relações e não encontra nas relações políticas e sociais concretas aquele discurso constitucional, né? Isso é muito da formação dos juristas, que é uma formação idealizada, né? Ou seja, se idealiza que o que está normatizado se realiza na realidade concreta, e os juristas são treinados para verificar codificações, né? Ainda que quando verificam as codificações e a realidade concreta, por vezes o que encontram é uma forte contradição entre o que está escrito nas leis e o que está realizado na realidade concreta. E quando se trata de direito constitucional, não há como fazer uma lógica estritamente normativo-jurídica dos fenômenos constitucionais. Porque o direito constitucional ele é uma disciplina político-jurídica, ou seja, por sua própria natureza conteudística, ou pelo próprio conteúdo do direito constitucional, nós precisamos verificar a forma dos poderes, nós precisamos verificar a forma do Estado e quais as relações que se tem entre a forma do Estado e dos poderes com o direito, certo? Para fazer isso, nós não podemos diretamente ir lá para o artigo 2º da Constituição, que é um princípio constitucional, e entender ele como um princípio que vai emanar para todo o direito constitucional a separação de poderes. Não. Nós temos que entender que aquele princípio constitucional, propriamente por ser um princípio constitucional, ele advém de relações políticas. E relações políticas são relações de poder. Por essa razão, pensando esses 3 dias de curso, eu tenho que cuidar aqui um pouco o tempo, ele é um tempo rápido a cada dia, e eu quero a cada dia trabalhar um conteúdo diferente. Nós temos ali no primeiro dia, né, que é hoje no caso, as doutrinas políticas, ou seja, o que eu quero fazer com vocês é muito mais do que falar o que os autores falaram, mas de dizer por que eles falaram aquilo, naquele momento, e como essas ideias políticas podem, hoje, ter ou não ainda um grau de atualidade bastante relevante. Isso é importante porque entender a separação de poderes dentro da totalidade política vai nos auxiliar a pensar os elementos que fazem com que ela seja constitucionalizada. Amanhã, nosso segundo dia, aí eu trato, né, da separação de poderes no constitucionalismo brasileiro. Aí nós vamos trabalhar, né, os principais, como é que as constituições brasileiras foram organizando os poderes, né? Nós vamos ver aí, vamos lembrar que você quem estudou, quem fez teoria da Constituição comigo, vai lembrar do poder moderador na primeira Constituição brasileira, vai lembrar do poder executivo supremo na Constituição do Estado Novo, a Constituição apolaca, vai lembrar da estrutura em que o vice-presidente era presidente
do Congresso Nacional, o vice-presidente da República era automaticamente presidente do Congresso Nacional. Então, nós vamos dar uma olhada na estrutura jurídica no constitucionalismo brasileiro e, principalmente, né, nós vamos nos dedicar a verificar a estrutura jurídica no atual constitucionalismo. Antes que nada, eu já adianto para vocês que no constitucionalismo atual, nosso constitucionalismo de 1988, o que se chama separação de poderes ou harmonia dos poderes em termos jurídico-constitucionais, ele é além do artigo 2º, né? E há uma forte caracterização jurídica da ideia de separação de poderes no direito constitucional brasileiro relacionada com a fiscalização. Vocês vão ver que a separação de poderes não é só fiscalização de um órgão por outro, mas envolve também o exercício de funções, né, e o estabelecimento de órgãos para o cumprimento dessas funções. Mas, basicamente, o constitucionalismo brasileiro ele é um constitucionalismo que, quanto à separação de poderes, observa muito a questão da fiscalização, que é aquilo que vocês já ouviram falar em algum momento da vida acadêmica de vocês, o check and balances, ou os freios e contrapesos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, dentro da estrutura constitucional, citando alguns artigos e trazendo algumas decisões a nível de Supremo Tribunal Federal, para que vocês possam verificar como a Constituição trata isso. No terceiro dia, com essa armação que eu acabei de narrar para vocês, nós já vamos conseguir fazer a crítica do cenário contemporâneo, porque aí nós já vamos ter as grandes doutrinas políticas em mão, nós já vamos ter a estrutura constitucional em mão, e vamos dar uma olhada na realidade concreta para fugir daquela bolha, né, do idealismo jurídico, de que, estando normatizados, os poderes se comportam. Não. O principal problema do direito como um todo, como totalidade de regulação social, é a questão de poder. Certo? Eu compartilho de diversos autores e pensadores jurídicos que o problema do direito ele não é um problema que se resolve pelo próprio direito, é um problema de poder. Então, isso nós temos que observar, e por isso que eu falo que é um curso avançado, porque é de onde nós vamos pensar a estrutura do nosso minicurso, deixando como objetivo, né, para vocês reflexões políticas, jurídicas, para que possam entender e fazer uma leitura adequada da realidade, do cenário contemporâneo que nós vivemos, né? Nós vamos ver e verificar que essas rusgas entre os poderes republicanos, ou até mesmo quando eram imperiais, eles não são nenhuma novidade, não é nenhum caso que aparece agora, e essa situação de atrito entre os poderes é algo que já tem uma história bastante marcada. Bom, então começamos, né, pela primeira parte, aqui no nosso primeiro dia, que vai falar sobre as doutrinas políticas. Nós vamos trazer algumas reflexões, passar por alguns autores e alguns elementos que são importantes. A primeira questão que eu quero destacar para vocês é o que aparece aqui na introdução. Eu coloquei como uma introdução, mas poderia ser um capítulo 1, né, como se nós estivéssemos lendo um livro sobre separação de poderes. Esse aqui seria o capítulo 1, que é o que vai colocando alguns elementos que são importantes para compreender o surgimento, o aparecimento da separação de poderes. Diversos autores costumam fazer o passeio histórico sobre a ideia de separação de poderes. Diversos autores. O que é o passeio histórico? Vai na Grécia Antiga, na Roma, na Idade Média, até chegar à Idade Moderna. Como se houvesse uma continuidade, né, desta narrativa sobre a separação de poderes. Então, se vocês abrirem os manuais mais tradicionais de filosofia política, de direito constitucional, vai dizer, Aristóteles no livro A Política já falava de separação de poderes, não sei quem, Cícero na Roma, tudo bem. Essa é uma forma retórica de tu fazer a discussão sobre a temática. A grande questão é que, tirando a parte retórica, histórica, que é importante, nós devemos observar que a ideia de separação de poderes que nós trabalhamos atualmente, ela é uma ideia contemporânea, correto? Mas que ela se desenvolve, se estabelece da maneira que nós costumamos a narrar hoje, o protótipo
né, para nós armarmos a ideia de separação de poderes hoje, ela ocorre dentro disso que a gente chama de pensamento político moderno, correto? Claro, o pensamento político moderno é aquele que essencialmente aparece numa leitura bem standard com Maquiavel, né, e vai se desenvolvendo até, nós poderíamos colocar aqui uma faixa limite, né, uma faixa, né, de estabelecimento, até, vamos colocar ali, exagerando, até a Segunda Guerra Mundial, seria o pensamento político moderno. Outros vão dizer que um pouco antes, até a Primeira Guerra Mundial, depois viria o pensamento contemporâneo. Mas por que esses pensadores modernos são importantes? Porque a estrutura que a gente entende hoje de separação de poderes foi montada aí. E para entender isso, nós vamos lembrar que o pensamento moderno ele aparece com alguns movimentos que são extremamente relevantes. Eles são relevantes porque na hora de refletir, na hora de pensar sobre a separação de poderes, a gente não pode desconsiderar esses elementos. Porque é muito fácil hoje a gente comentar qual é o significado da separação de poderes pensando a partir do hoje, ignorando que, por exemplo, a separação de poderes ela aparece num cenário contrário à concentração de poderes e para favorecer as liberdades das pessoas. E isso se mantém, né, na estrutura de pensamento dos dias atuais. Por isso, nós devemos lembrar que o pensamento político moderno, ele tem como um dos marcos, e aí moderno, estou trabalhando aqui moderno, não numa concepção crítica, mas numa concepção clássica, né? Numa concepção crítica, o pensamento moderno, nós teríamos que abrir para o cenário latino-americano, certo? De dominação e colonização, né? Mas isso seria num nível mais avançado do que o nível do que nós vamos discutir agora. Então, sendo bem eurocêntrico do ponto de vista da narrativa do pensamento moderno, nós temos o fenômeno do Renascimento, que é onde as místicas medievais, né, as místicas canonizadas medievais, vão perdendo espaço para uma racionalidade temporal, uma racionalidade secular, né? A forma de organização da sociedade e dos direitos ela passa a ter uma explicação racional e não mais de origem divina. Nós vamos ter que essa evolução ela vai alcançar uma maturidade política na forma absolutista, que é aquela forma de concentração do poder e centralização do poder nas mãos hegemonicamente de um monarca, né, em que não há nenhum tipo de divisão funcional e orgânica do poder, né, o rei reina, o rei julga, o rei legisla, tudo converge na figura do monarca. Temos aí, então, uma absolutização das relações de poder e, portanto, uma absolutização das relações jurídicas em relação a esse poder. E é justamente contra este tipo de perspectiva de concentração, de centralização, de personalização do poder político e jurídico que vai aparecer a ideia de separação de poderes. Os pensadores políticos, eles vão pensar que a forma absoluta de poder, ela é uma forma que vai gerar, ela vai ocasionar uma série de abusos políticos. Ou seja, nós vamos caracterizar pela forma de concentração do poder, vamos legalizar pela forma da concentração de poder um abuso. Nós vamos permitir, né, que arbitrariedades possam ser cometidas dentro dessa estrutura. Por essa razão, surge então o pensamento iluminista, ou também conhecido como pensamento ilustrado, e esse pensamento, ele é o pensamento que vai lançar, né, luzes da razão sobre as trevas, né, como a doutrina constitucional menciona, dos pensamentos de origem medieval, ou seja, vai consolidar o movimento que inicia com o Renascimento, dando racionalização à perspectiva de organização dos poderes e de organização dessa estrutura. É nesse movimento filosófico-político que vão aparecer ideias que são centrais para a nossa reflexão, que são as ideias chamadas ideias que vão priorizar as liberdades individuais, correto?
a partir de uma estrutura jurídica chamada direito natural, que vai fundamentar juridicamente essas liberdades, e também a partir de uma esfera política chamada liberal, que vai propor, ao invés da concentração e dominação do poder absoluto, a liberdade política controlada pela esfera jurídica daqueles que vão exercer o poder, em resumo, dos governantes. Só que, muitas vezes, né, esta maneira, que é uma maneira até de certa forma inocente, se poderia dizer, de narrar a formação do pensamento político moderno, deixa de fora os elementos que envolvem o sistema da economia política, que é o sistema econômico capitalista. Por quê? Porque nós temos, ao mesmo tempo em que modifica a estrutura de organização política, social e jurídica medieval para a organização política, social e jurídica moderna, nós temos também uma modificação na estrutura econômica, que deixa de ser feudal mercantil para ser de capital. E por que isso é importante? Na sexta-feira, quando a gente fizer as reflexões da crítica atual, nós vamos verificar que existe um problema sério desde a formação dessa estrutura até a maneira que nós temos hoje, contemporaneamente. Por quê? Porque a estrutura jurídica e política que é construída no pensamento político moderno beneficia o desenvolvimento desse sistema econômico. Porém, hoje, atualmente, muitas das estruturas que antes beneficiavam o desenvolvimento dessa estrutura econômica, hoje representam um entrave, um obstáculo. Daí que, eu volto a dizer, que os problemas jurídicos, eles são problemas de poder. E a questão econômico-política ela é relevante para entender essas estruturas e nós compreendermos, por exemplo, como que em uma demanda em que há tantos crimes de responsabilidade cometidos pelo Poder Executivo, não há a aplicação de uma cláusula constitucional que impede o prosseguimento deste tipo de administração federal. E nós vamos perceber que o problema não é basicamente jurídico, o problema é de poder. Só para vocês verem como é importante a gente compreender as coisas na sua totalidade para poder fazer a reflexão correta. E, claro, romper com esse idealismo que nós juristas temos de achar porque está escrito numa lei vai se satisfazer na realidade concreta. O segundo elemento que eu queria trazer para vocês, nesse primeiro capítulo, né, eu estou falando aqui como se estivesse lendo um livro para vocês. O primeiro capítulo, então, teve aí a sua primeira parte, a segunda parte desse primeiro capítulo é a ideia do Estado moderno, e o surgimento do Estado moderno, ele é a questão do que envolve o que está ali, centralização do poder. Vocês lembram lá de teoria do Estado, quem não teve teoria do Estado comigo vai saber agora, o Estado moderno ele é caracterizado pela centralização do poder, o que eram vários centros de poder dentro de uma mesma unidade territorial, né? Agora, com o surgimento do Estado moderno, vai estar concentrado uma unidade territorial, um espaço territorial, vai se tornar um Estado, e esse Estado vai centralizar os sujeitos a partir da ideia de nação. Então, hoje, o que nós conhecemos por Estado Nacional nada mais é do que o poder centralizado sobre pessoas em um determinado território. São brasileiros aqueles que, nos termos jurídicos do artigo 12 da Constituição brasileira, nascem no território brasileiro ou são descendentes de brasileiros. E, a partir disso, estando em território brasileiro, estão submetidos à autoridade do Estado brasileiro. Então, essa grande centralização de poder utiliza a ideia de nacionalidade. Por isso, sempre que se fala em Estado-nação, o que a gente está mencionando é que o Estado lança as suas forças de poder sobre estes sujeitos. Esse Estado moderno ele vai corresponder também a uma uniformidade legislativa, o que era antes um contexto de pluralidade de normas, agora vai ser concentrada em uma estrutura legislativa. Somente o Estado detém a prerrogativa de dizer as leis, e aí, a partir desse momento, vai aparecer um problema concreto, que é dividir as funções entre quem diz o que é lei, quem aplica com base na lei,
e quem toma decisões, né, definitivas com base nessa estrutura jurídica. Então, e aí nós vamos ver daqui a pouquinho o espírito das leis de Montesquieu vai nesse sentido de determinar a estrutura das leis dentro de um Estado, dentro de uma forma de organização do poder. E, principalmente, no que tange ao Estado moderno, nós vamos ter o que se chama, né, a institucionalização dos poderes. Esse elemento é bastante relevante, porque não existe, pessoal, nenhuma regra escrita em lugar algum, de maneira e valor universal, que mencione que deve-se haver 3 poderes. Não existe essa regra, correto? Tanto que nossa primeira Constituição, a Constituição Brasileira de 1824, né, ela tinha 4 poderes. Atualmente, nós temos um exemplo, a Constituição Venezuelana de 1999 tem 5 poderes. Então, o que nós temos aqui? Não existe uma regra universal que fale que deva haver 3 poderes. E lá na sexta-feira, né, quando a gente criar uma discussão mais reflexiva sobre os poderes, nós vamos usar uma denominação que se chama a ordem dos poderes. Por que alguns poderes foram nominados, né, e outras formas de poder foram deixadas de fora? Por que algumas formas de poder não oficiais são toleradas e por que outras formas de poder não oficiais são criminalizadas e não toleradas, que é o campo da reflexão. Feita essa segunda parte deste nosso primeiro capítulo, o que nós temos é que, depois do pensamento político realizado, depois do Estado moderno consolidado, nós vamos organizar essa estrutura estatal e de poderes por meio de uma Constituição, certo? E aí nós vamos lembrar que a Constituição, ela tem o seu caráter moderno, como um documento escrito, via de regra, fruto de um processo revolucionário como grande transformação, e aí nós poderíamos lembrar aqui as grandes matrizes do direito constitucional moderno, a norte-americana e a francesa revolucionária, e dentro desse cenário do constitucionalismo, nós vamos recordar que o constitucionalismo ele tem 3 grandes movimentos, e esses 3 grandes movimentos eles vão acolher a separação de poderes. Mesmo que apenas o primeiro grande movimento do constitucionalismo moderno, ele efetivamente tem um fundamento político e jurídico para ter separação de poderes. Esse fundamento ele vai se repetir nas determinadas fases. Vamos ver. Primeiro, nós temos o constitucionalismo liberal clássico, que é aquele que aparece dentro da narrativa da Revolução Francesa e da Revolução Americana, e é aquele constitucionalismo liberal do ponto de vista político. O que é o ponto de vista político? Colocar dentro do texto constitucional uma série de entraves, de travas aos poderes constituídos. Então, por exemplo, se nós temos um governante, este governante não vai exercer o poder de forma abertamente livre do ponto de vista político. Ele vai ter que seguir as diretrizes que estão estabelecidas no documento jurídico chamado Constituição. Então, a doutrina do constitucionalismo liberal clássico é conhecida como a doutrina, em primeiro lugar, política dos poderes limitados. Correto? Então, vocês devem imaginar que o constitucionalismo, lá no liberalismo clássico, é a doutrina dos poderes políticos limitados. Ao mesmo tempo em que também é a doutrina jurídica das chamadas liberdades negativas. O que são as liberdades negativas? São aquelas liberdades que correspondem a uma omissão do Estado em relação ao indivíduo. É o que o Estado não deve fazer, porque isso caracterizaria, se ele o fizer, uma arbitrariedade. Quais sejam? O direito de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade de associação, liberdade de reunião. Esses elementos, né, guardadas as suas regras, né, de execução e os seus limites que podem haver
limites, inclusive, de contradição entre uma liberdade e outra, esse conjunto que também é conhecido como direitos civis ou liberdades civis, ou, como eu mencionei, liberdades negativas, todos esses nomes caracterizam os mesmos elementos, estão dentro do texto constitucional na forma daquilo que a gente conhece como direitos fundamentais, correto? Então, esse liberalismo clássico, ele inaugura essa estrutura. A grande questão é, para a preservação dos direitos fundamentais, dos direitos civis, das liberdades negativas, se faz necessário que a organização dos poderes tenha como pilar, como base sustentadora, a separação, né, a independência, já vou explicar, entre esses poderes. Por isso, a ideia de separação de poderes, ela nasce com o constitucionalismo clássico, mas não como um direito fundamental dos indivíduos, mas como uma garantia de estrutura constitucional para a execução dessas liberdades, certo? Qual o fundamento que está por aí? Bom, o fundamento é que os modelos de organização político anteriores, que eram modelos absolutistas, eles eram caracterizados por abuso de poder, ou seja, por arbitrariedades, por diversos movimentos de limitação do campo, do espaço de liberdade dos indivíduos. O caso é que o tempo e o constitucionalismo avançam, né? Nós vamos ter, dentro da estrutura constitucional, o constitucionalismo social, que é aquele modelo constitucional que vai tentar incluir nessa estrutura que eu acabei de narrar setores que ficaram de fora. Isso é importante mencionar. O constitucionalismo liberal, ele incluía como satisfazedores, sujeitos que irão se satisfazer dos direitos fundamentais, não toda a sociedade. Nem toda a sociedade no constitucionalismo liberal se satisfazia com as liberdades e os direitos civis, certo? E o Estado social, com o constitucionalismo social, vai incluir uma série desses sujeitos, como, por exemplo, as mulheres, como um setor social, e os trabalhadores como outro setor social, para ficarem dois exemplos, né, e não nos estendermos demasiado dentro dessas lógicas. Claro, existe novamente, eu sigo aqui, estou seguindo uma matriz bem doutrinária de ensinamento, deixando as problematizações que essa matriz epistemológica de pensamento possa gerar mais para frente, né, volto a dizer, esse é um curso avançado para estudantes de direito da graduação, né? Então não damos um salto para uma grande especialização nesse momento, mas vamos sim fazer um curso avançado, ou seja, para além dos elementos que são trabalhados em sala de aula. E o terceiro grande momento do constitucionalismo moderno, o terceiro grande momento, vou só abrir aqui direitinho, ver se minha conexão está ok. Acho que sim. Seguindo aqui com a nossa exposição, é o constitucionalismo democrático, né? O que seria o constitucionalismo democrático? O constitucionalismo democrático, pessoal, é aquele constitucionalismo que, ademais de organizar o Estado, organizar os poderes, declarar direitos e garantias fundamentais, este constitucionalismo ele vai se preocupar com a legitimidade, a aceitação do texto constitucional pela sociedade civil e, principalmente, vai estabelecer dentro desse texto algumas janelas, né, algumas portas para a participação dos sujeitos populares na tomada de decisão. Então, se caracteriza pelo constitucionalismo democrático uma maior amplitude de participação, ingerência das pessoas na tomada de decisão. Claro, não é tão bonito assim como eu estou falando, porque a constitucionalização da democracia ela vai elevar a democracia a um ideal jurídico-político, ou seja, vai limitar a democracia, né?
vai limitar as estruturas democráticas. E democracia controlada, ela deixa de ser democracia, ela vai receber talvez democracia legalizada, né, como gostam de falar alguns autores, né, me parece até uma contradição, né, falar democracia legalizada, né, ou democracia formal, né. Democracia formal seria, olha, os mecanismos de participação democrática estão todos na lei, né? Então, se esquece nessa idealização de que, também, quem é que fez a lei? Por que alguns mecanismos foram colocados e não foram colocados outros mecanismos? Né? Nós já vamos ver isso bastante evidente. Mas a grande questão é que existe o chamado constitucionalismo democrático. Ele pode ser caracterizado de duas maneiras, né? Como o caso brasileiro da nossa Constituição Federal, que está aqui, né? Nós vamos trabalhar com ela amanhã, né? Nossa Constituição Federal, e que vai dizer que o Brasil, já logo no seu artigo 1º, é um Estado democrático de direito. O que seria um Estado democrático de direito? Antes que nada, o Estado democrático significa que tem instrumentos, que tem mecanismos para o exercício e a participação popular nas estruturas de poder. Correto? Na confecção, poderíamos dizer assim, dos direitos e dos poderes. Mas essas estruturas são controladas, são legalizadas. Então, isso representaria o Estado, o constitucionalismo democrático. Bom, feito esse primeiro capítulo aqui, e aí eu volto a lembrar, 3 momentos do primeiro capítulo: pensamento político moderno, um Estado moderno e um constitucionalismo, que é a parte jurídica que vai regular, que vai sintetizar em leis este Estado e este pensamento político moderno. Quando eu falo moderno, eu estou me relacionando aqui com toda a filosofia política de recorte, obviamente, da narrativa europeia, norte-americana e europeia, né, porque esse tipo de narrativa, ela é chamada narrativa standard, doutrinária, é a narrativa mais comum que se tem. Ela tem problemas, mas, enfim, ela deixa de fora uma série de outros pensamentos políticos, mas isso seria tema para um outro espaço de curso. De certa forma, na sexta-feira, eu vou problematizar isso de uma maneira mais concreta. Mas hoje, por hoje, a gente fica com esse elemento. Nesse cenário, pessoal, o segundo capítulo aqui, 1.2, né, o ponto 1, como está ali, para deixar o primeiro como introdução, nós vamos ter alguns sujeitos, alguns pensadores, que vão se dedicar, né, especificamente a trabalhar a separação de poderes, a plantar a separação de poderes no horizonte, né, da nossa estrutura que eu acabei de narrar, do pensamento político, do Estado moderno e do constitucionalismo. Entre esses autores, eu menciono novamente para vocês, como eu falei alguns minutos atrás, vocês vão encontrar autores dizendo que Aristóteles já falava de separação de poderes, e é verdade, já mencionava lá uma função, uma organização, estrutura, formas de poderes. Cícero, vários autores pensaram nisso. Mas como nós estamos trabalhando com elementos que vão nos ajudar a pensar a forma atual, nós temos que ir para de onde surgiu essa forma atual. E essa forma atual aparece dentro dos chamados pensadores políticos modernos. Em especial, 2 se dedicaram a fazer isso. Um é o inglês John Locke e o outro é o pensador francês Charles de Montesquieu. Começamos pelo John Locke porque eles têm diferença entre eles. Pessoal, John Locke, ele escreve os seus livros no contexto de uma lógica absolutista de poder. O que nós temos? Na Inglaterra, bom, John Locke ele não é um filósofo de formação, ele não é um político de formação, nem tampouco um jurista de formação, ele é um médico, ele foi formado em medicina. Ele se envolve com questões políticas quando ele se envolve no tratamento de uma figura política inglesa, ele vai acompanhar este tradicional inglês, e a partir dali ele vai se envolver com as relações de poder que estavam sendo gestionadas na Inglaterra. O processo inglês de formação do Estado moderno, ele é conturbado, né? Nós temos quedas de reis e suas cabeças neste processo,
E essa queda de reis e suas cabeças vai levar à superação do absolutismo. E quem são os principais inimigos do absolutismo? São os pensadores de matriz liberal, ou seja, aqueles que no campo político exigem a limitação dos poderes dos governantes. Os governantes não podem governar de forma arbitrária, de forma sem nenhum tipo de controle. Isso é característico dos liberais. E como é que nós vamos controlar os poderes dos governantes? Ora, instituindo leis. E para instituir leis, nós precisamos organizar a estrutura de poderes. Por essa razão, o John Locke ele também vai compartilhar de uma ideia muito importante dentro da estrutura política moderna, que é chamado contratualismo, certo? O contratualismo, que eu vou explicar especificamente quando eu comentar ali o tópico Estado de Natureza e Filosofia Contratualista, ela é uma ideia que tem diferentes perspectivas, todas elas caracterizadas pelo ideal de que haveria um pacto social para a melhor relação em sociedade. Essa é, poderíamos dizer, o fio condutor de qualquer contratualista. Eles divergem na origem do contratualismo, no fundamento jurídico do contratualismo e nos efeitos do contratualismo. Mas o fio condutor é esse. A questão é que John Locke ele se envolve politicamente na luta contra o absolutismo na Inglaterra. Ele acaba sendo exilado, ele se exila na Holanda, certo? Da Holanda, ele participa ativamente das questões políticas da Inglaterra por meio de escritos, né? E quando cai a última figura de caráter absolutista, né? Quando é deposto o último rei com tendências absolutistas, Jaime II, né? A Inglaterra ela traz da Holanda um novo monarca, né? Que, claro, vai ser contestado isso, mas era uma liderança holandesa que era casado, inclusive, né, com a filha do Jaime II, Guilherme de Orange. Guilherme de Orange atravessa, né, e chega, atraca na Inglaterra com um exército. Dentro deste navio está John Locke. E qual vai ser o papel do John Locke? Ele vai fundamentar, né, este processo revolucionário de transformação das estruturas inglesas e vai assentar, né, dentro da sua filosofia política, uma crítica muito forte à estrutura de poder absoluto. Ou seja, ele vai criar o fundamento doutrinário e ideológico para o modelo de um Estado liberal inglês. Vocês podem ver que eu estou me contendo aqui para fazer comentários apenas do liberalismo político, mas eu não entrei na questão do liberalismo econômico, que obviamente é a base de sustentação do liberalismo político. No campo econômico, obviamente, ele vai ser um sujeito do seu tempo, no ponto de vista, né, da elitização econômica e da sustentação de um novo modelo econômico para a época. Depois vem na Inglaterra David Ricardo, Adam Smith e outros mais. A questão é que a obra central, né, para entender essa filosofia política do John Locke são duas obras no caso, mas que a gente pode dizer primeiro e segundo tratado sobre o governo civil, que é escrito décadas antes no exílio na Holanda, mas ele é publicado em 1690, né, logo após o retorno de John Locke à Inglaterra, e ele é dividido em duas partes. A primeira parte, o John Locke se dedica a derrubar a doutrina política de fundamento do absolutismo, que naquela época era representada por uma obra chamada O Patriarca, de um conterrâneo do John Locke, Robert Filmer, e que nesta obra basicamente falava o seguinte: olha, Adão foi descendente de Deus e ele foi o primeiro rei, todos os reis são descendentes de Adão, então por conta de um direito divino, os reis podem governar. Basicamente é esse fundamento. E o John Locke vai fazer uma crítica a esse tipo de argumentação. Até porque, na prática política, o rei Guilherme de Orange, ele foi empossado, coroado pelo parlamento. Ele não era uma estrutura
daquela lógica que a gente aprende de que a monarquia ela é pela hereditariedade. Não, pode haver processos de deturpação dessa lógica de pai para filho. Tanto que o Guilherme de Orange ele era genro, né, do Jaime II, que foi deposto. Então, com isso, ele quebra essa lógica de que o rei não teria legitimidade, vai dizer, não, o rei tem legitimidade do parlamento. O parlamento vai estabelecer. Quando, em verdade, o que havia ali era um grande acordo entre o rei e o parlamento, atribuindo mais poderes ao parlamento. Se vocês quiserem, vocês podem ir no Google e digitar Bill of Rights inglesa, certo? Lá vocês vão encontrar um grande pacto jurídico, né? A Bill of Rights é aquele documento em que vocês vão encontrar a Declaração de Direitos inglesa, e se vocês forem ler, se eu não me engano, ela tem 12 artigos ou 9, eu não lembro agora de cabeça, e todos os artigos atribuem mais poder ao parlamento. Então, pode dar uma olhadinha lá, é um documento jurídico histórico importante, né, que vai dizer que o parlamento vai ganhar mais poderes, vai se vestir de maiores poderes sobre o rei. O segundo livro do John Locke, né, que também é um livro hoje de domínio público, tu acha na internet, tu acha em banca de jornal, tu acha em diversos espaços que vocês quiserem comprar, tem em português, tem comentários aos livros, é um livro fácil, mas lembre, esses livros clássicos, não é só tu comprar, sentar e ler. Tu tem que entender o contexto que essas pessoas estavam escrevendo, para entender por que elas estão escrevendo aquilo ali. Ah, então eu vou comprar o primeiro tratado de governo civil do John Locke. Ele vai estar fazendo uma crítica ao patriarcalismo e ao absolutismo. E no segundo livro, ele vai criar a estrutura do que seria um Estado liberal dos poderes do soberano controlado, e aí vai aparecer a ideia de separação de poderes. De onde vem a perspectiva de John Locke? Ele vai romper com o ideário anterior, o ideário filosófico anterior a ele, porque ele vai apostar numa chamada filosofia empirista. O que é isso? Ele vai dizer que é a experiência real do sujeito, né, que revela a sua estrutura de pensamento. Então, não seria uma abstração idealizada, mas seria aquilo que ele chama de filosofia empírica, experiência real, vivida pelas pessoas. E, claro, ao contrário do modelo medieval que apostava na comunidade de sujeitos, ele vai apostar na individualidade e no sujeito, né, que a partir das suas próprias potencialidades, poderíamos dizer assim, ele é visto na sociedade ou a sociedade como uma agregação de vários sujeitos. A grande questão, e que eu chego aqui ao estado de natureza, ali o nosso quarto item das lâminas, que vocês podem acompanhar o que eu estou falando, do estado de natureza e a filosofia contratualista, é aquilo em que ele vai divergir do filósofo contratualista anterior a ele, que é o Thomas Hobbes. Vocês devem lembrar que o Thomas Hobbes foi aquele autor do Leviatã, o monstro Leviatã, e é o autor contratualista que justifica o Estado absolutista. Portanto, John Locke ele se contrapõe ao contrato social do Hobbes. O Hobbes vai dizer, na famosa frase deles, submeto a minha vontade a este homem ou a esta assembleia de homens, ou seja, submeto parte da minha liberdade para que alguém governe, né, a minha vontade. Por quê? Porque o ser humano é mau, o ser humano ele quer ao tempo todo eliminar o outro ser humano, então alguém precisa controlar isso tudo aí, então eu submeto essa minha vontade para que um soberano me controle. Isso é a filosofia absolutista. Aí vai dizer, no estado de natureza o ser humano é mau, tem que ser controlado. O John Locke ele vai seguindo uma outra linha contratualista. Ele vai dizer o seguinte, não, o que origina o contrato social é um pacto de consentimento. Porque no estado de natureza, as pessoas até vivem numa boa, né, mas pode ocorrer de ter ameaçada a sua propriedade. E eu já vou falar o que é propriedade para o John Locke. O que seria ameaçada a propriedade? Ora, nós poderíamos ter no estado de natureza um surto de algum sujeito, ou de um grupo de sujeitos que resolve arrebatar a propriedade dos outros. Aí geraríamos, né, uma questão de que a justiça seria uma justiça pessoal e a partir daí não haveria um nivelamento de punição, portanto, haveria a necessidade de migrarmos do estado de natureza para a sociedade civil,
por meio de um pacto de consentimento. Não é um pacto de submissão de vontade. Se eu pudesse fazer uma questão de prova sobre isso aí, eu colocaria, diferencia o contrato social de Rousseau, o contrato social em Hobbes de John Locke. E a palavrinha essencial seria essa. Em Hobbes é uma submissão, em Locke é um consentimento. E nós abdicaríamos desse estado de natureza para um estado de sociedade civil em que o poder político do Estado ele seria o garantidor dos direitos naturais. Ele seria o quê? Ele seria o garantidor da propriedade. Só que é daí que vai aparecer a ideia de que, se esse Estado que garante a propriedade dos indivíduos for um Estado com poderes concentrados, nós vamos ter um problema que é de abuso do poder e, por conta disso, um abuso sobre a propriedade dos indivíduos. É a partir daí que a ideia de propriedade do John Locke não é somente a propriedade como a gente entende hoje, né, de privação de bens móveis e imóveis em relação a outras pessoas. Não, não é isso. Também é isso, mas inclui principalmente a liberdade e a vida. Então, para ele, propriedade é liberdade, vida, tanto que, quem foi meu aluno, a gente estuda exaustivamente, né, em sala de aula, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, este importante documento de 1789, que fala e absorve os direitos naturais que o John Locke mencionou dentro de uma estrutura jurídica. Não muito longe, se vocês pegarem a Constituição Brasileira de 1988, né, e for lá no artigo 5º, eu estou abrindo aqui a minha Constituição Brasileira, vocês vão encontrar que os direitos fundamentais são vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade. Então, vocês podem ver que essa estrutura, né, resguardada em uma Constituição não é prioridade e novidade do constitucionalista de 88. Ela tem história e ela tem uma origem filosófica. Claro, se nós tivéssemos tempo aqui para fazer uma reflexão de comparação entre liberalismo político e por que o liberalismo político fala isso e deixamos de fora o liberalismo econômico, vocês vão ver que há uma grande argumentação para a proteção jurídica de um setor social emergente que é a burguesia nessa época, né? Então, obviamente, esses direitos permitiam com que um novo sistema econômico tivesse uma legitimação de uma estrutura de Estado e de uma estrutura de direito. Né? Na sexta-feira eu vou falar isso, a forma do Estado moderno, né, conforme o professor Alisson Mascaro, da Universidade de São Paulo, até estou com o livro dele aqui em cima da mesa, vou falar sobre esse livro na sexta-feira, Estado e Forma Política, né, nós vamos tocar a separação de poderes para entender, né, a estrutura de poderes no nosso Estado brasileiro de hoje, a partir dessa ideia. O John Locke ele dá esse pontapé inicial. Acontece, pessoal, que no meio dessa conversa toda, nós temos um elemento bastante importante. Mas e se, veja, observa, você ouvinte, estudante, que está aí fazendo esse curso de formação avançado em separação de poderes. Mas e se, porventura, mesmo com todas essas regras, um governante decide, né, por suas forças políticas, abusar do poder? O John Locke mencionava que era natural o direito de resistência. O que seria o direito de resistência? É o direito de o povo se insurgir contra as decisões arbitrárias de um governante. Eu vou parar aqui para explicar para vocês uma conversa. Olha aqui. Pessoal, vou voltar aqui. O direito de resistência, se vocês forem olhar novamente, eu menciono a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, está lá o direito de resistência. Mas, se vocês forem olhar a Constituição Francesa e as constituições posteriores, esse direito desaparece. Na nossa Constituição, por exemplo, ele não aparece. Ele não aparece em várias constituições. Claro, por quê? Como eu isolei o liberalismo político, não há uma explicação plausível para isso.
Mas se eu incluir o liberalismo político o liberalismo econômico nas reflexões do liberalismo político, vocês vão entender por quê. Neste período, John Locke menciona o direito de resistência porque ele está pensando que possa haver um retorno do Estado absolutista. Então ele está declarando o direito de resistência aos sujeitos que tomaram o poder agora, que é basicamente o parlamento, né, e uma estrutura de regime político que vai sustentar a hegemonia de uma ascendente classe social chamada burguesia. Quando este poder se consolida, quando esta forma se consolida, o direito de resistência ele desaparece. Vocês vão lembrar, né, até acho que a Bruna, eu lembro que durante um tempo ela estava estudando o Thoreau, né, que é aquele autor que nos Estados Unidos publicou o livro Desobediência Civil, que vai beber um pouco das fontes do John Locke, né? Ele já faz a discussão do direito de resistência, mas num outro cenário. Muito bonito, muito bonito. Lembrar do livro, né? Muito mais poético do que qualquer outra coisa. Então, pessoal, o direito de resistência ele faz parte dessa estrutura. Porque o John Locke tinha muito clara a ideia de que, se somente nós colocarmos uma estrutura jurídica para controlar um governante, não significa que ele não vai descumprir essa estrutura jurídica quando ele achar que tiver poder suficiente para isso. Falarei mais dessa tese, vocês viram que já acho que é a 5ª vez que eu repito, porque existe um idealismo romântico. Às vezes o estudante de direito ele é tão enfronhado na técnica para aprender a técnica jurídica que ele vira um romântico em relação à realidade social, e depois quando ele se depara com as contradições da realidade social ele fica até meio abismado, né? Então é isso que num curso avançado a gente faz, olha, mostrar que para a técnica jurídica ela é uma ínfima partícula do pensamento jurídico, né? É necessário, mas ela é uma ínfima partícula. Então, só dizer que os poderes são independentes e harmônicos entre si, quem lê a Constituição Brasileira e o artigo 2º da Constituição Brasileira se muda para o Brasil, achando que a coisa, aqui os poderes são realmente independentes e harmônicos entre si, e se esquecem de ver os problemas que eu estou apartando aqui as notícias para nós brincarmos sexta-feira de fazer a crítica da coisa toda. Feito esse direito de resistência, o John Locke vai criar mais um elemento, mais um obstáculo, mais uma dificuldade para que o poder arbitrário absolutista retorne, que é a ideia de separação de poderes. Mas a separação de poderes em John Locke, pessoal, ela tem uma outra lógica. Ela é a seguinte, vamos começar ao contrário, legislativo, executivo e federal. Como assim? Vejamos, não é a ideia de federação que eu dou lá nas minhas aulas de teoria do Estado, tá bem? É outra coisa. Vamos aqui por partes. Legislativo. Obviamente, o John Locke está escrevendo para a sua época e ele atribui que o poder supremo, né, e uma estrutura como o Estado inglês é o parlamento. Né? Câmara Alta, os lords, e a Câmara Baixa, os comuns. Este é o órgão supremo. Por quê? Porque é ele que vai fazer as leis. O executivo, o rei, ele é mero aplicador. Ele é mero executor dessas leis. E o poder judicial vai estar como que por dentro dessa estrutura executiva. Mas ele não vai aparecer na lógica essencial do John Locke. Porque ele vai prever um terceiro poder chamado federal, que seria mais ou menos, vou exagerar aqui, mas um Ministério de Relações Internacionais, para tratados de paz, tratados de guerra, aliança, etc, etc. Eu vou exagerar, né? Se pudesse fazer uma analogia, eu faço uma analogia com o Ministério de Relações Internacionais. Mas um ministério que funciona, tá, pessoal? Um ministério, né, que tenha realmente pessoas adequadas, competentes para a diplomacia, preparadas para isso, né? Então, vocês lembram que o John Locke está falando uma realidade não idealizado, mas numa realidade que os poderes realmente são levados a sério. Então essa é a separação dele. O que vai aparecer como a lógica essencial desses poderes é que por que e de onde o John Locke pensa a separação de poderes? Pessoal,
a separação de poderes tem como fundo político para John Locke a proteção da propriedade, correto? É essa lógica de proteger a propriedade. Vamos lá, se eu fosse fazer uma questão de prova, explique a propriedade em John Locke. O que vocês responderiam? A propriedade corresponde ao direito natural dos sujeitos, dos indivíduos, e está relacionada à liberdade, à vida e à posse dos bens. Então é isso que o John Locke está pensando quando ele fala em separação de poderes. Ele pensa nessa lógica de proteção e conservação da propriedade que, caso o ser humano tivesse no estado de natureza, seria complicado. Bom, depois de John Locke, vem ele. O protótipo que nós temos hoje, o modelinho de separação de poderes que nós temos hoje, é dele. Charles de Montesquieu, o francês. Charles de Montesquieu é o sujeito que elaborou o modelo de separação de poderes da forma que nós compreendemos hoje e fizemos quase um Ctrl-C, Ctrl-V. Primeiro, para o Montesquieu, o modelo ideal de separação de poderes é o modelo inglês. O Montesquieu é um aristocrata, né, ocupou cargos políticos durante um tempo, aí como todo bom aristocrata dessa época, ou melhor, como todo bom aristocrata, ele foi fazer algumas viagens para conhecer o mundo, né? Importante, quem dera se todo mundo pudesse fazer viagens para conhecer outras culturas, né? Mas ele se surpreendeu com a cultura do Estado inglês, né? E como lá havia uma harmonia entre os poderes. O que na realidade ele viu na Inglaterra? A Inglaterra ela é caracterizada por uma constituição costumeira chamada Constituição Mista, que é uma constituição que prioriza o equilíbrio de poderes, certo? E o equilíbrio entre o parlamento, supremo, supremacia do parlamento, e a monarquia, que está ali controlada pelas leis que são feitas pelo parlamento. Nesse sentido, ele vai querer levar isso para a França. Em especial, ele vai criar a doutrina de justificação, né, de separação dos poderes na França. Por essa razão, ele vai dizer que a ausência de concentração de poder na mesma pessoa ou no mesmo corpo social é o ideal para o desenvolvimento de uma nação. Com quem que ele estava criticando? Ele estava criticando o absolutismo francês. E mais, ele vai dizer o seguinte: e a preocupação dos livros lá, O Espírito das Leis, politicamente falando, é o seguinte: nós precisamos compreender como os governos ascendem ao poder, como eles caem e como eles se mantêm no poder. A preocupação dele, até de uma certa forma, espelhando Maquiavel, é saber como manter-se no poder, como manter um Estado estável. Por essa razão, ele vai dizer: a melhor forma é observar o modelo inglês, em que há um equilíbrio entre os poderes, em que há uma moderação entre os poderes. Por essa razão, nós precisamos ter, dentro da estrutura do Espírito das Leis de Montesquieu, um equilíbrio entre poderes, o que ele chama moderação. E só vai haver essa moderação a partir do momento em que se for atribuído aos poderes funções, né, estabelecidas a partir da organicidade desses poderes, que eu já vou mencionar como é que se estabelece isso. Então nós temos ali, primeiro, as leis do Espírito das Leis de Montesquieu derivam da natureza das coisas. O que seria isso? Das relações políticas. Ou seja, a ideia de que as leis, o espírito das leis para o Montesquieu, aparece dentro de um cenário desse confronto entre as relações de poder. Volto a dizer, eu estou fazendo um recorte puramente político e propositalmente estou deixando de fora as influências econômicas, que nós vamos recuperar ela na quarta-feira, na sexta-feira, para fazer as nossas reflexões, principalmente quando a gente trabalhar o Estado e a forma política e o cenário atual. Vocês vão ver que esse discurso ele não é de graça, como nada é de graça, exceto a live do CA. Tô certo, Bruna? Bom. Certo. Bom, seguindo aqui a nossa colocação,
o que nós temos? Para que essas leis sejam feitas de maneira adequada, o Montesquieu vai dizer o seguinte: nós precisamos de uma separação e independência dos poderes. Olha como ele já está falando em outra terminologia, independência dos poderes. Daí sim, entra em cena o executivo, da forma que nós compreendemos hoje, executando, administrando, aplicando nos moldes da lei. E aí vocês já devem ter percebido, como bons estudantes de direito, né, como estudantes de direito da Unesc, né, que temos aqui o Estado de Direito, né, controlando a estrutura de execução das leis. Nós vamos ter um poder legislativo que vai ser o criador das leis, e nós vamos ter um poder judicial, ou judiciário, que para o Montesquieu era um poder quase que insignificante, certo? Montesquieu, são palavras dele. Ele vai dizer, porque o judiciário é apenas a boca da lei. Claro, ele está muito inspirado no modelo, volto a dizer, no modelo inglês, em que o parlamento e o executivo mantinham uma relação harmoniosa. Só que agora ele coloca o judicial, o poder judiciário, por quê? Porque ele está trabalhando com a questão legislativa. E ele vai dizer, olha, o judiciário não pode estar muito atrelado ao executivo, mas ele tem uma função, claramente, a boca da lei. Isso vai mudar. Volto a dizer, o Montesquieu, no seu enorme livro O Espírito das Leis, ele vai sentenciar que a ideia é que se tenha 3 poderes com as suas funções dessa forma estabelecidas. Porém, nós avançamos para o modelo americano, em que vai haver, a partir dos textos dos federalistas, né, e ali eu menciono Madison, Hamilton e Jay, em que este modelo americano ele vai trazer uma inovação. Porque, primeiro, ele vai absorver a ideia de separação de poderes de Montesquieu, mas ele vai fazer uma modificação. Não, calma lá. De Montesquieu e de Locke. Ele vai dizer o seguinte, o legislativo, ele pode, por vezes, exercer o que os americanos temem, a tirania da maioria. Né? Então, o que eles fazem? Eles diminuem o peso do legislativo, também dividindo em 2 câmaras, mas diferente do modelo inglês, não é Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes, é Senado com representação dos entes federativos e a Câmara com a representação da cidadania, dos cidadãos. Tá bem? Então, o legislativo dividido com uma casa revisora das ações da casa iniciadora, que seria a Câmara a casa iniciadora e o Senado a casa revisora via de regra, nós aumentamos o poder do executivo. Ou seja, o executivo passa a ter algumas tarefas que podem, por exemplo, vetar o que vier do legislativo. E o executivo vai ter um protagonismo um pouco maior dentro desse cenário americano. Então, que no modelo europeu, inglês e francês, o legislativo é o supremo, para o modelo americano há um equilíbrio um pouco maior do ponto de vista que o executivo passa a ter mais tarefas. Se nós fôssemos pensar um modelo latino-americano, nós vamos entrar num problema concreto, que é o chamado hiperpresidencialismo. É um tema, para quem se interessar por essa temática, tem um artigo publicado na nossa revista Direitos Humanos e Sociedade, do PPGD aí da Unesc, né, um artigo do professor Ronaldo Bastos, lá de Pernambuco, que fala sobre hiperpresidencialismo. É um tema, inclusive, de uma dissertação de mestrado de um dos nossos alunos aí do mestrado em Direito da Unesc, que é meu orientando, que está trabalhando com essa temática. Ele se interessou da onde vem essa questão de muitos poderes para o presidente da República. E o modelo americano vai atribuir ao Poder Judiciário um protagonismo maior. E aí vocês vão lembrar, para quem foi meu aluno de Teoria do Estado, do caso Marbury versus Madison. Né, o famoso caso, né, que vai gerar o controle difuso de constitucionalidade, em que existe o Judicial Review, ou seja, a estrutura de supremacia do Poder Judicial, em que o Poder Judiciário, diferentemente do que pensava o Montesquieu, o Poder Judiciário ele vai ter um papel significativo dentro dessa estrutura de poder. Então, vocês podem ver que
nessa lógica americana, para quem quiser ler os federalistas, os papers, né, os artigos federalistas, encontram na internet, livremente, é de livre domínio, já tem várias traduções. Se eu não me engano, esse que fala da separação de poderes é o 51. Eu tenho um livro aqui na minha estante, só que eu não achei para mostrar para vocês o livro dos federalistas em português, tá? Mas nesse modelo americano, pessoal, os poderes, eles passam não só a atuar de forma independente, mas eles passam também a fiscalizar, a controlar uns aos outros, certo? É daí que vem a famosa, né, fala do check and balances, ou seja, freios e contrapesos, tá bem? Um poder fiscalizando o outro, um de olho no outro, e ali vai um sentido de controle, Tribunal de Contas da União, bom, essas questões que eu falarei amanhã com mais tranquilidade dentro do direito constitucional. E para finalizar essa segunda parte, esse segundo capítulo, nós poderíamos dizer que existe a doutrina alemã do final do século XIX que consolida o modelo que nós temos hoje. Por quê? Porque vai haver um papel unitário do Estado. É aquela minha velha pergunta nas aulas de teoria do Estado. Por que eu passo um tempo explicando que o Estado é unitário se o artigo 2º da Constituição fala que há separação de poderes? Porque, na realidade, o que se separa são as funções. E aí vem o segundo elemento. O poder estatal é dividido, em geral, em 3 funções: legislar, administrar, executar e julgar, né? Esse modelo é a doutrina alemã que consolida no final do século XIX, instituindo autoridades, poderes, né? Cada um, poder presidencial, poder executivo, poder, e aí vai ministros de Estado, etc. E o princípio da independência orgânica, a independência de organização, cada poder cria sua estrutura de organização. Vocês devem lembrar que, por exemplo, quando chega um presidente da República no executivo, ele determina quantos ministérios ele vai ter. Isso é uma independência orgânica do presidente da República, e uma independência funcional, ou seja, executar as funções sem precisar do outro poder. Independência não quer dizer total isolamento. Nós vamos ver que existem medidas de colaboração. O princípio da separação de poderes, ele prevê medidas de colaboração entre os poderes, por isso que o artigo 2º fala em harmonia, e por isso eu vou falar em desarmonia mais para sexta-feira, né? E amanhã nós vamos ver, dentro da Constituição Federal, como que essas doutrinas políticas se tornaram elementos jurídicos. Antes disso, nós precisamos só relembrar algumas questões básicas aqui. Eu estou controlando aqui o tempo para deixar um pouco para que a gente possa fazer um diálogo. Nós temos, então, uma terceira parte da minha exposição, em que, por que surge a doutrina de separação de poderes? Simples. A doutrina de separação de poderes, ela aparece para coibir abuso de poder. Correto? A origem do surgimento da separação de poderes, eu estou falando politicamente, tá? Se nós formos cavar um pouquinho mais, nós vamos encontrar outras justificativas. Mas a doutrina aparece para coibir abusos de poder. Segundo, ela aparece no Estado liberal? Não, na verdade ela aparece antes. Mas no Estado liberal ela se torna um princípio do Estado moderno. Porque ela vai aparecer nas declarações de direito e ela vai aparecer também nas constituições. Por essa razão, o que nós vemos dentro dessa estrutura? Ela passa a incorporar um princípio republicano, mas também as monarquias operam por esse princípio. Mas quando ela se trata de um princípio republicano, e aqui eu já vou preparando o campo para discutir o direito brasileiro, ela é um elemento de organização. Por isso, se vocês abrirem a Constituição, onde é que está a separação de poderes? Está logo na estrutura da República Federativa do Estado. Tu abre a Constituição brasileira, vai ver, logo que abre, o título 1 é dos princípios fundamentais, ou seja, dos princípios que fundamentam a República Federativa do Brasil. Segundo, ela segue representando uma defesa dos direitos fundamentais, entre eles e principalmente as liberdades, né? Vocês vão lembrar que, quando se estuda Estado de Direito, às vezes as pessoas costumam dizer Estado de Direito é aquele Estado
que opera por leis. Não é só isso. Estado de Direito, a sua compreensão que nós temos hoje, somente Estado de Direito é, sim, o Estado que opera por normas e por uma Constituição, mas é o Estado que é dotado de separação de poderes e o Estado que prioriza, privilegia, protege e promove direitos e garantias fundamentais. Então, o Estado de Direito ele é composto por esses três elementos. Por isso se fala que, quando alguém atenta contra a separação de poderes, logicamente está atentando contra o Estado de Direito. E também está atentando contra os direitos fundamentais, também está atentando contra o princípio republicano. E ele também é um instrumento de garantia da liberdade contra os abusos de poder. Dito isso, meus caros e minhas caras, nós podemos dizer que separação de poderes no modelo de Estado normativo, que é o Estado que nós temos hoje, ele conta com uma concepção idealizada de lei, que é o que nós operamos às vezes, né? Geral e abstrata. O que seria uma lei geral e abstrata? Ela não se dedica a uma estrutura concreta, ela não observa uma realidade concreta, né? Por exemplo, o direito de igualdade. Se nós tratarmos assim só direito de igualdade, se não tem um tribunal constitucional para dar uma interpretação adequada e um grau de políticas e movimentos sociais lutando pelo direito de igualdade, ele fica apenas um discurso abstrato. Separação da sociedade civil e sociedade política, ou seja, essa é uma grande estrutura que tem que se construir uma crítica adequada, né? Porque, na realidade, não existe uma separação real entre sociedade civil e sociedade política. Ela é uma armação do Estado normativo moderno para dizer que o mesmo sujeito ele pode ser um agente político e um agente civil, mas, na realidade, é a mesma pessoa. Direitos fundamentais e liberdade junto com a separação de poderes, ou seja, o Estado normativo ele se consolida com esses três elementos: separação de sociedade civil, sociedade política, uma norma geral e abstrata e, principalmente, um núcleo de direitos fundamentais. E a técnica de limitação do poder para a ideia de separação de poderes é o que eu já mencionei no início da aula. Primeiro, nós temos a ideia de colaboração na tomada de decisões. Amanhã eu vou mencionar um exemplo bastante concreto, é o processo de impeachment. No processo de impeachment, o legislativo convida, né, o representante, o mais alto representante, que é do Poder Judiciário, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, a participar da sessão política de impedimento do presidente da República. Esse é um exemplo concreto de colaboração na tomada de decisão entre os poderes, né? Existem outros exemplos que nós poderíamos trabalhar, eu deixo para trabalhar amanhã especificamente em termos de direito constitucional. E o segundo momento de limitação dos poderes, além da colaboração, é o mecanismo de fiscalização recíproca, né? Vocês sabem que o legislativo faz a fiscalização do poder executivo, né, faz também a fiscalização do poder judiciário, o judiciário controla a constitucionalidade das leis que saem do legislativo, controla a constitucionalidade das leis que saem do executivo, o executivo também exerce uma certa participação fiscalizatória no legislativo, no judiciário, afinal quem indica membros da Suprema Corte é o executivo, e assim vai essas relações que estão dentro da técnica da separação de poderes, em colaboração nas decisões e nos mecanismos de fiscalização. A quarta e última parte, para eu encerrar a minha exposição, essa já é a parte final da minha exposição, termino ela com uma pergunta que, obviamente, nós não vamos terminar de responder hoje, ela é apenas uma provocação final. Amanhã nós vamos abordar a parte jurídica constitucional da separação de poderes, e aí na sexta, né, a gente faz a parte que diz respeito à da harmonia dos poderes no constitucionalismo brasileiro. Estaria atualizado o uso da separação de poderes? Opa, saiu sem querer ali, ó, podres, olha aí a subjetividade da desarmonia dos poderes aí, ó. Estaria desatualizada
né, o uso da separação de poderes, vamos até corrigir aqui, ó, saiu sem querer. Bom, essa é uma pergunta que o professor Dimitri... Como, Bruna? Sei que foi sem querer. Pior que foi. Estaria atualizado o uso da separação de poderes? Essa é uma pergunta que se extrai da leitura do texto do professor Dimitri de Moulis, sei lá como é que é o sobrenome direito dele, que o professor fala, ora, existe primeiro um cenário atual de pluralização dos poderes, com o surgimento de novas funções estatais. Por exemplo, dentro do judiciário nós temos o CNJ, dentro da estrutura da administração pública federal do executivo, nós temos as agências reguladoras. Então, vai aparecendo dentro da institucionalização outros poderes que não são somente lá os poderes clássicos do liberalismo clássico, apesar da Constituição falar do artigo 2º que são poderes da República Federativa do Brasil, executivo, legislativo e judiciário. Mas aparecem outros poderes. Tá? Eu estou ficando só nos estatais. Sexta, eu vou trazer outros poderes que são os que operam por debaixo do pano todo, e aí a gente vai se deliciar um pouco mais com a reflexão mais aberta. Hoje eu estou muito comportado nas doutrinas políticas modernas, amanhã eu fico comportado no direito constitucional, e aí na sexta a gente faz sextou, né? A gente faz algo mais aberto e reflexivo, que é a ideia do curso avançado. Segundo elemento, ineficiência jurídica, sistema baseado nas relações de forças políticas e não na competência jurídica. O que seria ineficiência jurídica? Ora, pessoal, volto a dizer, com base no professor Alisson Mascaro, e o Dimitri acaba falando isso quando ele menciona esse elemento, que nós sabemos que o que operam realmente os poderes da República são forças e interesses políticos, que às vezes passam por cima das competências jurídicas ou até mesmo utilizam as competências jurídicas em interpretações fantásticas, né, mirabolantes, para justificar as suas vontades de poder. E, por fim, ele coloca uma provocante questão teórica, que é dizendo que existe uma impossibilidade doutrinária, porque todos os atos estatais possuem a mesma estrutura. Isso aqui é uma polêmica que ele coloca, dizendo que, olha, todos os atos do Estado, executivo, executar leis, legislar, julgar, acaba tendo uma mesma estrutura, no sentido que o executivo também acaba fazendo leis, julgando, o judiciário acaba fazendo leis, administrando, o legislativo acaba administrando e também julgando. Então, ele diria que existiria uma impossibilidade teórica. Talvez, eu diria que existe uma grande controvérsia, existe uma grande contradição entre a idealização política e a normatização semântica do direito constitucional, né? O que nós temos é uma semântica constitucional no que tange a separação de poderes, certo? Sem que nós façamos essa lógica, esse recorrido político que eu acabei de fazer com vocês nessa 1h15, 1h20 de aula, é impossível tu criar uma estrutura de compreender por que os poderes se comportam dessa maneira e não de outra, né? Nós temos que ver além do que está descrito aqui. Não basta tu pegar John Locke, Montesquieu, sem entender que eles escreveram isso para o contexto das lutas políticas da sua época. Nós temos que entender quais são as lutas políticas hoje para entender por que os poderes estão em desarmonia e se degladiando. Correto? Até porque o Estado, vou falar na sexta-feira, ele tem uma forma política, e essa forma política, ela passa pelas relações de poder. Meus caros, minhas caras, vocês têm o meu contato, para quem não tem ainda, por e-mail, lmachado@unesc.net, ou quem quiser, eu tenho o Instagram, @proflucasmachado, vocês podem me seguir lá no Instagram, e são os canais que a gente pode seguir dialogando, trocar materiais. Quem tiver interesse em escrever, fazer seu TCC, fazer algum trabalho, artigo sobre separação de poderes, todos os materiais que eu usei na aula de hoje, eu compartilho com vocês com muito gosto e satisfação, e a gente pode bater um papo tanto por e-mail quanto pelo Instagram, tá ok? Blogueirinho. Blogueirinho, tá bem?
Bruna, minha exposição do primeiro dia vai parar aqui, tá? Eu te devolvo a palavra como mestre de cerimônias. Por enquanto, eu agradeço a presença do pessoal. Capaz, pessoal. Parabéns para vocês. Aliás, Bruna, abre a tua imagem aí, Bruna. Vamos aplaudir aos nossos estudantes de Direito pela assistência. Muito obrigado a vocês que estão aí assistindo. Eu vejo alguns nomes subindo ali, dá saudade de vocês. Pô, nunca achei que eu ia sentir saudade de aluno, brincadeira. Isso é até uma declaração, olha aí. A quarentena tá nos fazendo ficar sentimentais. Lucas, especialmente para ti aqui, ó. Eu tô vendo. A minha tá longe de mim. Nem vocês também, imaginar. Muito bem, Bruno. E aí? Eu queria agradecer, né, de novo pela participação do professor. Achei muito interessante. Eu fui anotando assim, as coisas que o professor foi passando, eu fui botando ali no chat para o pessoal, quem quiser pesquisar. O chat também vai ser disponibilizado por e-mail, então só quem ficou com... O professor falou alguma coisa, de repente não conseguiu entender e tal, vai estar ali. Botei alguns links interessantes também. Não teve perguntas, não. Primeiro dia, né? Não foi tão provocativo. Acho que na sexta-feira vai dar mais entendeu. Então, eu queria de novo agradecer, né? Lembrar agora, minutinhos finais, vou parar de gravar, então quem não colocou o nome pode deixar. E muito interessante, né? Tipo, essa análise histórica para a gente poder realmente fazer um entrelaçamento para poder finalmente chegar na crítica, né? É importante entender primeiro o que a gente vai analisar, propriamente o que deveria ser, em tese, o dever ser, né? Para depois a crítica. Boa noite, professor, colegas. Professor, na verdade, eu teria uma pergunta, mas eu vou deixar para sexta-feira. Tá bem, meu cara, tá bem. E aí, sexta-feira, a gente dialoga, né? Vamos construir primeiro as bases doutrinárias e amanhã jurídicas, e aí, sexta-feira, a gente dialoga. Tudo bem. Tudo bem, Bruno. Então, acho que encerramos, né? Vamos deixar o pessoal dar uma descansada. Acho que muitos vão pular para a aula agora, suponho, né? Sim. Vão chegar atrasados na aula, mas vão pular para a aula. Bruna, nos vemos amanhã às 18 horas, então? Nos vemos amanhã às 18 horas. E amanhã não vamos dar tolerância, tá, pessoal? Sim, esse vídeo eu gravei, ele vai pro e-mail de vocês, provavelmente, um link para acesso. Ele vai pro nosso drive e depois a gente vai providenciar essa divulgação, tá? Maravilha. Dá para botar no YouTube também, lá no meu canal, se vocês quiserem. Então tá. Tá bom. Tá. Gente, boa noite, um abração. Bruna, um beijão. Obrigadão. Beijo. Até mais. Até mais. Eu vou estar interrompendo a gravação agora, quem não colocou o nome. E